vocês. Vou dar uma aula aqui de conjunto numérico, uma introdução. E eu faço parte do programa do Residência do Instituto Federal de Birigui. Ok? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Começar. Bom, como eu falei, eu vou falar sobre conjuntos, né? Bem a parte introdutória. O que é conjuntos, né? Podemos dizer que são grupos que contêm elementos dentro, né? Diversos. E esses elementos eles podem ser números, letras, pessoas, animais, tudo a depender do conjunto. Exemplos de conjunto dos estados brasileiros. Aqui seria o conjunto A, né? São Paulo, Minas, todos os outros, e aqui eu fechei com o Espírito Santo, ok? Mas aqui engloba todos os estados brasileiros. Os conjuntos das vogais, que aqui seria o conjunto B, que são A, E, I, O, U. Conjunto dos pares, dos números pares, que aqui seria o conjunto C, 2, 4, 6 e 8. Ok? Bom, a denotação para os conjuntos, eles podem ser representados por letras maiúsculas e os elementos separados por vírgula entre chaves, tá? Existem os grupos, que são os conjuntos, desculpas, que são finitos e infinitos. Conforme nos exemplos anteriores, os conjuntos finitos são os conjuntos iguais das vogais, que só temos 5, né? A, E, I, O, U. E os conjuntos infinitos são os conjuntos, por exemplo, dos números pares. Começa com 2, 4, 6, 8 e aí vai infinitamente, né? Existem outras formas também da gente representar os conjuntos, que seria por diagrama, que nesse caso aqui seria os conjuntos, os elementos do conjunto F, que seria também representado, como eu falei, né? F maiúsculo igual, abre chaves, A, B, C, D e E. Okay? Isso aqui seria o diagrama de Venn. Quando um elemento ele faz parte de um conjunto, dizemos que ele pertence a esse conjunto. Ele é simbolizado através do símbolo do E, né? Ao contrário disso, o símbolo do Ezinho cortado significa que não pertence. Aqui, por exemplo, nesse conjunto F, pertence a esse conjunto F. Quais são os elementos? A, B, C, D e E. Podemos dizer que A pertence a F, ou escrever dessa forma, né? O A e o Ezinho e o F. G pertence a F? Não, G não pertence. Podemos ver no diagrama que não contém, o G não está ali dentro. Então, a gente fala que G não pertence, ou podemos escrever da forma aqui, né? G e essezinho com tracinho não pertence a F. Bom, vamos para o exercício aqui vou resolver 2 exercícios aqui de fixação. Exercício 1. Represente o conjunto formado por letra A, pelos números ímpares maiores que 3 e menores que ou igual a 10. Letra B, pelos múltiplos de 5. E C, pelos divisores inteiros de 12. Bom, quem seria o grupo, os elementos do conjunto A? Pelos números ímpares maiores que 3 e menores ou iguais a 10. Então, só pode ser 5, que é maior que 3, 7 e o 9, né? Até o 9 porque 10 já é par e não pertence a esse conjunto. O conjunto B seria pelos múltiplos de 5, seria 5, 10, 15, 20, e aí vai para aquele conjunto infinito. E o conjunto C, pelos divisores inteiros de 12, que aqui poderia ser menos 12, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, tá? Então, esses seriam os conjuntos. Aqui o exercício 2, represente os elementos do conjunto formado por, letra A, o conjunto P, X é natural, onde X é primo e par. E a letra B, o conjunto V, que X é natural, onde X é negativo. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber aqui do conjunto P, quem que é esse elemento, ou quem são esses elementos, né? A gente tem que saber quem são os números naturais. Os números naturais são todos os números positivos, né? Então, aqui, positivos, seria, então, a partir do 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles são os números naturais. Porém, também temos que saber quais são os números primos. Nesse caso aqui, os números primos são todos os números que são divididos por ele e por ele mesmo e por 1. E qual que seria, né? O único elemento que é primo e par seria o 2, porque o 2 é dividido por 2 e por 1. Do restante, não existe mais nenhum número primo par.
E na letra B, x é natural e x é negativo, onde x é negativo. Como eu disse, os grupos dos naturais são todos os números positivos, então não tem como um número ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, nesse conjunto aqui, ele é vazio. É representado entre chaves vazio ou esse ozinho cortadinho, que também representa o vazio. Dentro dos conjuntos, existem os conjuntos unitários e vazio. O unitário possui apenas um elemento naquele exercício ali, do exercício 2 da letra A, que pediu, né, o elemento do conjunto P que fosse primo e par, só existe o 2, então ele é um elemento um conjunto unitário. O conjunto vazio não possui nenhum elemento. O exemplo do exercício 2 da letra B, onde o número é natural e negativo, não tem como, então aí a gente simboliza que é vazio. Igualdade e desigualdade de conjuntos. Dizemos que dois conjuntos A e B são iguais se e somente se todos os elementos de A pertencem a B e se todos os elementos de B pertencem a A. Considere o conjunto A de x, onde x é natural e par. E o conjunto B, 2, 4, 6 e 8. E o conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí vai para o infinito também. A é igual a B, pois todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a A. Ok? A gente pode ver aqui realmente, né? Os números x é natural e par, né? 1, 2, 3, 4, 5. E B, 2, 4, 6 e 8. E B é diferente de C, pois os elementos de B pertencem a C, porém nem todos os elementos de C pertencem a B. E isso é verdade, a gente pode ver que aqui o número 1 não pertence a B, né? Só está em C, assim como o número 5 também. Outra coisa, outro detalhe, dentro do conjunto existe o subconjunto, que seria uma parte desse conjunto. Podemos dizer que todos os elementos de um conjunto A, se forem também quando todos os elementos de um conjunto A forem também de um conjunto B, dizemos que A está contido, simbolizado por esse Czinho, ou subconjunto, significa a parte de B. Também podemos escrever que B contém A, seria esse Czinho virado para o lado do B. A gente lê contém. A anotação também do Czinho cortadinho significa que não está contido, ou seja, existe pelo menos um elemento de A que não é elemento de B. E dentro dos conjuntos existe a relação de inclusão, que são 4 propriedades. Vou explicar aqui quais são elas. Aqui, o vazio está contido em A. Ou seja, o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Todos os conjuntos está contido vazio. A está contido em A. Todos os conjuntos está contido em si mesmo. Isso é uma propriedade reflexiva. Aqui, a outra propriedade terceira. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Isso é uma propriedade anticétrica. Se A está contido em B e B está contido em A, então a gente pode dizer que A está contido em C. Isso é uma propriedade transitiva. Vamos para um exercício aqui de fixação. Exercício 1. Sendo o conjunto A, x, onde x é primo e maior que 2, e B, conjunto do elemento B, onde x é ímpar, e o conjunto C de x, onde x é divisor positivo de 21. Julgue as sentenças em verdadeiro ou falso. Bom, para a gente resolver isso daqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar os elementos do conjunto A, que x é primo e maior que 2. Então, podemos começar por 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Lembrando que os números ímpares são todos os números divididos por ele mesmo e por 1, ok? O conjunto, os elementos do conjunto C, que seria todos os números x que é divisor, né, positivo de 21. Então, seria 1, 3, 7 e 21, que seriam só os positivos. E os elementos do conjunto B, que seria onde x é ímpar. Então, seria 1, 3, 5, 7, 9, 11, e aí vai todos esses aqui que eu
Enumerei até o infinito. Vamos na alternativa A. A está contido em B? Sim, A está contido em B. Podemos ver que todos os elementos de A estão em B. Então, a alternativa A é verdadeira. Alternativa B. A contém B? Todos os elementos de B estão em A? Não, não estão. Então, aqui um exemplo, o número 1 já não está, né? Então, A não contém B. A segunda alternativa é falso.